Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 17 e 18 e também Isaías capítulos 8 e 9. Isaías 9, se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser uma bênção, ou se você puder acompanhar a leitura, tá bom? Isaías 9, versos 6 e 7 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmão, me doidou, o que tem a ver o texto com o título da reflexão? Calma. Uma terra em angústia, em sombras de ansiedade, tornada vil, desprezível, com um povo que, empurrado para as trevas, chamava de conspiração o que ouviam dizer ser conspiração. Amedrontava-se com o que os outros temiam. Os outros sentiam medo e a pessoa sentia medo por tabela porque o outro tem alguns medos. E no lugar da palavra de Deus buscava conselhos tenebrosos. Assim, amaldiçoavam o governante e questionavam o seu Deus. Quando olhamos aqui para o contexto, essa descrição que eu fiz agora, ela poderia ser uma referência a diferentes nações de nossos dias, inclusive a nação brasileira, ok? Mas tratava-se do povo de Israel, do reino de Israel, já o reino dividido, norte e sul, Israel, reino do norte, que andava em trevas, mas que veria uma grande luz. Acompanhe comigo, versículo 11 de Isaías 8, vamos entrar no capítulo 9, até o versículo 2. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Uma pausa aqui. O conjuração, que eu li aqui na Almeida Corrigida e Fiel, pode ser traduzido como conspiração, aliança, tá? Então o termo conspiração é bem aplicado. Lembra um pouquinho dos nossos dias, né? E não temais o que ele teme. Tem gente que teme não é porque sente temor, mas teme porque ouve os outros tendo medo, percebe os outros tendo medo. Nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Tem gente que tem medo das circunstâncias ao redor, mas não tem medo de ir para o inferno. Não tem medo da condenação eterna. Tem temor dos homens, mas não tem temor de Deus. Tem temor das circunstâncias, mas não tem temor do seu Criador. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, e aí que reino do norte e reino do sul, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor,
que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, há quem busque conselhos em fontes tenebrosas, mas não buscam o entendimento e a sabedoria na palavra de Deus. Precisamos ir ali e ao testemunho. 21. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima, no sentido de questionar a Deus. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Onde havia trevas e morte, a luz raiou. Pelo grande amor de Deus, a luz do mundo raia aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, chamando ao arrependimento de pecados, para que haja paz com Deus e uma vida para a glória do Pai. Lucas 1, 76 a 79. E tu, a profecia a João o Batista, dizendo do chamado dele de preparar o caminho para o Senhor Jesus. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos, os nossos pés, pelo caminho da paz. Mateus 4, uma profecia. Agora o cumprimento. Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diante desse caos da sociedade, da terra, e ali enfocado no reino do norte, uma profecia de que um menino nasceria e um filho se nos daria, e que a luz raiaria naquele local que antes estava sendo uma região de trevas, de pessoas assentadas à sombra da morte. Só que quando o registro dos evangelhos, aqui em Mateus registra esse cumprimento em Jesus, quando Jesus foi habitar ali em Cafarnaum,
Qual é a mensagem de Jesus nesse raiar da luz, em meio a essa sociedade que estava um caos por causa dos seus pecados? Diga-se de passagem. Arrependei-vos. Então, diante desse caos, diante desse cenário descrito no início da reflexão, o que o Senhor espera de mim e de você é o arrependimento de pecados. A luz raia no coração daquele que se arrepende dos seus pecados. Quando Jesus foi para Cafarnaum, na costa ocidental do Mar da Galileia, na fronteira das duas antigas tribos Zebulon e Naftali, ele estava cumprindo ali a profecia de Isaías, que acabei de ler aqui contigo, de que essas tribos do norte, Zebulon e Naftali, faziam parte do reino, chamado Reino do Norte, quando o reino de Israel se dividiu. Depois de Salomão, ele estava cumprindo essa profecia porque eles haviam sofrido cruelmente pelos pecados registrados em 2 Reis 15 a 17. Tá? E aí seriam libertadas de seus inimigos, inaugurando o reinado do Messias. Então, a culpa desse cenário caótico é o pecado. Por que o Reino do Norte estava vivendo aquilo que estava vivendo? Por causa do pecado. Por que as nações vivem o que vivem? Por causa do pecado. Por que a nação brasileira vive o que vive? Por causa do pecado da nação brasileira. É simples assim. O princípio bíblico é o mesmo. É o mesmo. Zebulon e Naftali eram as principais cidades da Galileia. Esse caminho, no caminho do mar, numa região conquistada pela Assíria. O Reino do Norte, capital de Samaria, teve as 10 tribos dispersas entre as nações. Já falei isso aqui em diferentes reflexões. Os povos destas e de outras nações foram misturados aos remanescentes do norte. E houve então um culto misto. E eles estavam em trevas. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Ok? Então Cristo é a fonte de luz para os gentios. Gentios aí para as nações, transportando-os da morte e das trevas. O Senhor Jesus veio salvar pela fé nele não apenas os judeus, mas também os gentios. É por isso que os israelitas foram dispersos entre as nações. Foi o propósito de Deus, para que Gênesis 12:3 se cumprisse, em que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas em Cristo. Ok? Dos versos 3 a 5, nós vemos uma extrema alegria, porque a carga e a opressão seriam tiradas e a guerra cessaria. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. E ele diz o porquê que isso cessaria, sendo cumprimento da profecia de que a luz raiaria na região, no meio do caos, a luz do mundo raiaria, cessando as guerras, trazendo uma enorme alegria, retirando a carga e a opressão. Por quê? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Concebido pelo Espírito Santo, o Filho amado de Deus se nos deu. E encarnado no ventre da Virgem, um menino nos nasceu.
Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, falando com Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O menino nascido de mulher, Filho de Deus, gerado do Espírito Santo. Só que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus se fez homem, humilhou-se em forma humana, foi obediente até a morte de cruz, para nos salvar. Mas observe que no versículo 6, o texto continua dizendo: e o principado estará sobre os seus ombros. O principado estará sobre os seus ombros significa o quê? Que ele nasceu para governar. O filho nasceria, o menino nasceria, o filho se nos daria. Para quê? Em meio ao cenário caótico do pecado, nas consequências do pecado em que a sociedade se encontra, para que ele fosse o rei, para que ele fosse o governante. Ou seja, quando Jesus nasceu de Maria, virgem, nasceu o governo. Por isso o início do título, nasceu o governo. Nasceu o governo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para que ele governasse. Para governar. João 18, 33 a 37, Jesus fala isso, inclusive, a Pilatos. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo que ele é rei. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, a origem desse reino do Senhor não é nas estruturas humanas, mas celestial. Ok? Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus nasceu para reinar, para que ele seja o governo, para que ele governe a sua vida, para que ele governe a minha vida, mediante o nosso arrependimento de pecados, porque na região da sombra da morte a luz raiou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele nasceu para ser o rei, para governar. Por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. A culpa do cenário caótico, aqui de Isaías 8, 9, é um pecado do povo. Versículo 7. Do aumento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O governo nasceu, ok. Mas o que o versículo 7 está dizendo? Que pela expansão, o aumento do principado, a expansão do governo do Senhor, do reino de Deus, um reino de paz, firmado em juízo e em justiça para sempre, eterno. Onde o próprio Deus tem se encarregado disso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Deus, o próprio Deus, atuando soberanamente ao longo da história, tem feito com que esse governo que nasceu fosse perpetuado no poder. Por isso, quando nós lemos que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, nasceu o governo perpetuado no poder. E é isso que eu imploro a você, pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Agora, como nós vivermos sob esse governo do Senhor? Com base aqui nesse texto de Isaías. Falarmos a verdade sobre acontecimentos é o correto. Falar mentira sobre fatos ocorridos, sobre pessoas, é errado, tá? Isso é muito errado, é pecado. Mentira é pecado. Faltar com a verdade é pecado. Porém, isso é uma coisa, tudo bem. Mas eu observo nas pessoas uma falta de respeito para se referirem aos outros. Por exemplo, falando da questão de governo, nós temos um atual presidente aqui no Brasil, em que aqueles que não gostam dele, se opõem a ele, qual é o apelido que dão a ele? Bozo. Isso é a atitude correta? O nome dele é esse? Ou então Bolsonaro? Isso é o correto? Não é. O presidente recém-eleito, que se o Senhor permitir, a partir de 1º de janeiro, começará a governar a nação novamente. Senão, não. Né? Deus é que sabe. Deus é que estabelece e depõe reis. Não, eu, pessoalmente, não gostaria que fosse ele, mas é o que indica que 1º de janeiro estará governando o país. Como é que as pessoas que não gostam dele, uma das formas, as pessoas o chamam? Para mim, é algo assim lamentável. Inclusive, amados irmãos em Cristo. Inclusive, amados irmãos em Cristo, com os quais eu convivo. Como é que chamam muitas vezes? 9 dedos. Por alguma situação lá metalúrgica, né? Conta-se, né? De que ele perdeu um dos dedos da mão, se não me engano, o dedo mínimo da mão esquerda. Então, nas mãos, ele tem 5 da mão direita e 4 da mão esquerda. E como é que as pessoas o chamam? Não estou falando nada de concordância, mas estou falando do desrespeito. Chamam de 9 dedos. Alguns, para serem mais descolados, chamam de 9. Isso é correto? Se menosprezar a pessoa por conta de uma deficiência física? Você pode falar a verdade, foi preso, foi condenado, julgado em tantas instâncias, defende pautas anticristãs, mas desrespeitar você não pode. E eu não estou falando com o ímpio, eu estou falando com o público que assiste às reflexões, meus irmãos em Cristo. Você, como servo de Deus, deve fazer isso? Se você é contra o atual presidente, Bolsonaro, você deve chamá-lo de bozo? Porque você o acha um palhaço? Você deve chamar o ex-presidente que foi eleito, chamá-lo de 9 dedos? Isso é atitude de servo de Deus? Não é.
interessante, por que eu estou falando isso? Porque quando o Senhor fala aqui de que o menino nasceu e um filho se nos deu, dizendo que o principado estaria nos seus ombros, o governo, ele veio para governar, imediatamente o texto fala de como ele será conhecido. Seria conhecido e é conhecido porque ele é, falando do Senhor Jesus. Só que quando, aqui, no governo humano, quando as pessoas assumem os governos humanos, as pessoas logo arrumam nomes pejorativos para eles. Como é que eles ficam identificados no governo humano? Por apelidos pejorativos daqueles que não gostam deles. Às vezes até gostam, mas querem estar na modinha de todo mundo usando nomes pejorativos. Mas naquele que é o governo que nasceu perpetuado no poder, porque o seu reino é eterno e o próprio Senhor fará isso, fará com que isso seja estabelecido. Ele disse que ele se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como vivermos debaixo desse governo? É nós considerarmos, chamarmos o Senhor, reconhecê-lo como governo legítimo de nossa vida, como sendo maravilhoso. Porque ele é o Deus de maravilhas em palavras. Marcos 1, 21, 22. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele é um maravilhoso em obras, Mateus 8, 23 a 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não apenas a palavra do Senhor ela é maravilhosa, a sua doutrina, o seu ensino, mas os seus feitos também. Uma palavra que nos vivifica, que nos corrige, que nos leva ao caminho da salvação, e experiências maravilhosas do agir dele nas nossas vidas. Mas ele também é maravilhoso no perdão de pecados. Mateus 9, 1 a 8. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Eles se maravilharam pela cura por si só? Não, porque o Senhor Jesus tinha acabado de falar que para que eles crescem que ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele curaria aquele homem. E eles ficaram maravilhados, porque receber o perdão dos pecados é algo maravilhoso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas ele também é maravilhoso como fundamento
da igreja. Marcos 12, de 10 a 12. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus respondendo aos religiosos, mencionando o texto das escrituras. Esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Jesus é a pedra preciosa, a pedra de esquina fundamental, o fundamento sobre o qual a casa de Deus, a igreja, tem sido edificada. E isso é maravilhoso. É nele que a igreja tem sido edificada. Segundo, o seu nome também é chamado de conselheiro, pois é por meio de quem Deus fala conosco. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é aquele por meio de quem Deus tem falado conosco. E por isso, ele também é o conselheiro a quem nós devemos dar ouvidos. Atos 3, 18 a 23. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. É a ele que nós devemos ouvir. Por isso ele é o conselheiro. E mais do que isso, é quem tem o melhor e preciso conselho para mim e para você. Apocalipse 3, 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. É a avaliação que a igreja faz de si mesma nos nossos dias. Mas aí, Jesus dá o diagnóstico real e preciso. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te, ele é o conselheiro, tá lembrado? Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Lembra que eu falei recentemente do trono compartilhado? É um outro texto aqui. Terceiro, também chamado de Deus forte, pois é o Deus que tem todo o poder, em quem estamos seguros enquanto estamos em missão. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele é o nosso Deus forte, em quem estamos seguros, enquanto aguardamos a sua volta. Apocalipse 1, 5 a 8. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus forte, porque nele estamos seguros, enquanto nós reconhecemos as nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque o poder de Cristo é quem nos fortalece. Ele é o Deus forte. Mas também, Ele é o Pai da eternidade, pois Ele é desde a eternidade. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Mas também é o Pai da eternidade que não muda. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas também porque Ele nos dá a vida eterna. 1 João 5, de 10 a 12. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas também, Ele é o príncipe da paz, pois Ele nos trouxe paz interior. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas também paz em meio às tribulações exteriores, às situações do mundo. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, mas, sobretudo, paz com Deus, porque Ele estava na cruz, reconciliando-nos consigo mesmo. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós precisamos vivermos submetidos a esse governo que nasceu, perpetuado no poder pelo próprio Deus, reconhecendo-o como aquele que é o maravilhoso, maravilhoso em palavras, palavras de vida eterna, palavras que nos conduzem a viver para a glória de Deus, em obras maravilhosas que Ele faz e fez e continuará fazendo, maravilhoso no perdão de pecados, maravilhoso como fundamento da igreja, reconhecendo também como conselheiro, por meio de quem Deus fala conosco, porque Ele é quem deve ser ouvido, é quem tem o melhor conselho, também reconhecendo como Deus forte, porque estamos seguros nele enquanto estivermos em missão, aguardando a sua volta, reconhecendo as nossas fraquezas para que o seu poder em nós nos aperfeiçoe, reconhecendo como Pai da eternidade, porque Ele é eterno, não muda e nos dá a vida eterna, mas também reconhecendo como Príncipe da Paz, que nos trouxe paz interior, paz em meio às tribulações exteriores, mas acima de tudo, paz com Deus, mediante a sua obra naquela cruz, morrendo a nossa morte em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Por isso, quando a luz raiou, Ele declarou: arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, um menino nos nasceu, o Filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Um governo eterno, em que o próprio zelo do Senhor faria isso. Nasceu o governo perpetuado no poder. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.